Meus queridos alunos e minhas queridas alunas do cursinho José de Bispo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, estou ótima. E espero que vocês também estejam, né? Bem de saúde, bem espiritualmente, bem familiarmente e também bem nos estudos, né? Bem focados também, claro, né? E hoje daremos início a mais uma aula de inglês, ok? Então, let's go! Pessoal, antes de eu começar a aula de hoje, só quero reforçar o que eu já havia dito nas aulas anteriores. Gente, qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando a qualquer momento, tá bom? Vai ser sempre um prazer poder ajudá-los, vocês, para sanar alguma dúvida caso fique, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Que eu acredito que vocês estão até ansiosos. O que vem hoje, o que vai acontecer hoje, qual será o conteúdo, não é mesmo? Então, vamos logo conhecer nosso conteúdo do dia. Gente, o nosso conteúdo do dia é sobre o future going to. Aquele futuro com going to. Nós temos dois tipos de futuro em inglês, né? Nós temos o futuro com going to e nós temos também o futuro com o will. Teacher, há diferença entre ambos? Sim. Um futuro é quando a gente já planeja, aquele futuro que a gente chama no inglês de certo. Quando a gente faz algum plano, né? Por exemplo, eu trabalhei esse ano e por isso eu vou viajar, né? Ou seja, eu fiz um plano, planejei de viajar, para isso eu trabalhei. É alguma coisa quando você tem certeza de que vai acontecer. Eu vou viajar porque eu trabalhei e economizei para isso. Esse é o futuro com going to. O futuro com will é aquele futuro mais incerto, né? Quando você não tem certeza se alguma coisa vai dar certo. Por exemplo, você olha assim no céu, vê aquelas nuvens, né, bem carregadas, aí você imagina, será que hoje vai chover? Ou mais tarde, será que vai chover? É uma incerteza, você não tem certeza que aquilo vai acontecer. Talvez, deixa eu ver aqui outra. Por exemplo, o seu pai ou a sua mãe foi morar nos Estados Unidos, né? E aí eles foram à procura de trabalho, ou seja, não é uma coisa ainda certa, né? Aí você está aqui no Brasil, aí você imagina a seguinte situação: próximo ano, talvez, né? Os meus pais virão para o Brasil, né? Vou tirar esse talvez. Próximo ano, meus pais virão para o Brasil se conseguirem um emprego. É uma incerteza, você não tem certeza se eles vão vir no próximo ano, porque não sabe se ele vai conseguir o tão sonhado emprego. Aí nessa situação você vai usar um futuro com will. Eu tô falando no português, mas a gente vai ver situações aqui no inglês, tá? Eu só tô falando no português para vocês melhor entender, tá? Resumindo, o futuro com going to é aquele futuro planejado, é quando você tem certeza de que alguma coisa vai acontecer. Já o futuro com will é aquele futuro meio que duvidoso. Você faz um plano, mas não sabe se vai acontecer ou não, tá bom? Essa é a grande diferença entre um e outro, tá? Mas a gente vai estudar com calma, tá bom? Então, a princípio, vamos ver o futuro com going to. Regras, usos. Gente, como eu já falei, esse tempo futuro, futuro imediato, immediate future, ele é usado para indicar uma ação que vai acontecer muito em breve, né? É como eu falei, é aquela coisa certa, né? Você fez um plano e tem certeza de que vai dar certo o seu plano, tá? E aí, gente, para a gente usar corretamente em frases, esse futuro imediato, temos que saber o verbo to be no presente. Aí tem aluno que diz assim: nossa, professora, eu não aguento mais nem falar nesse verbo to be. Tá vendo como o bichinho é importante? Olha, ele tá em alguns conteúdos aí gramaticais. Um exemplo é o futuro imediato, present continuous. Se você não souber o presente simples do to be, aí fica difícil você dar continuidade em outros conteúdos gramaticais.
Enfim, mas isso também não é nenhum segredo para vocês. É enjoar, talvez, eu não acho. Mas há quem diga que é chato o verbo to be. Mas é muito simplista também, gente. Nós até já estudamos esse ano as três formas do verbo to be, né? Nós temos três, nós temos am, is, are, né? Então nós vamos precisar dessas três formas do verbo to be no presente, com mais a expressão going to e também o verbo principal, tá certo? Vamos ver aqui de tradução, né? Porque eu coloquei aqui nesse slide, porque tem aluno que gosta muito de traduzir. Não sei se é o caso de vocês, mas como eu não estou corpo a corpo com vocês presente, assim, ver local, né? Eu resolvi colocar aqui. Ó, am going to quer dizer vou. Is going to, vai. Are going to, vai, vamos, vão, tá? É a tradução literal dessas expressões, tá? Então, gente, aí como é que vai ficar? Bem que eu tenho os pronomes pessoais, no meio o verbo to be no presente e a partícula indicadora de futuro aqui, going to, tá? I am going to. You are going to. He, she, it is going to. We, you, they are going to. Tá certo? É só um princípio, aqui o comecinho da coisa, para vocês ir relembrando, porque certamente esse conteúdo vocês já estudaram, né? Mas às vezes já faz um tempinho e aí termina, cai na página do esquecimento, não é mesmo? É por isso que eu sempre falo aos meus alunos, né? Todas as escolas que eu passo, que eu leciono, gente, inglês é treino constante, tá? Porque senão termina esquecendo. Então, vamos praticar. Let's press, ok? Bem, gente, eu trouxe aqui uma indagação. Quando usar o going to? E agora? Quando nós vamos usar esse tempo verbal? Gente, como eu já falei, torno a repetir aqui no slide. Esse going to nós vamos para planos e intenções futuros, tá certo? Vamos de example agora, né? Now, I'm going to sell my car. I'm going to sell my car. Eu vou vender meu carro, tá? Eu tô falando do quê? No futuro, alguma coisa planejada, né? Eu tenho meu carro, mas meu carro já tá ficando um pouco velhinho. E eu vou vender para comprar talvez um novo, ou para comprar outra coisa, enfim, né? Fiz um plano. I'm going to sell my car. Eu vou vender meu carro. Anna is going to open our business next month. Anna is going to open our business next month. Ana vai abrir o seu próprio negócio mês que vem, ou seja, mais uma intenção futura que temos como exemplo, né? A Ana conseguiu ajuntar uma graninha e vai agora deixar de ser empregada para ser empregadora, vai abrir o seu próprio negócio. Ok, gente? Outro exemplo. What are your plans for vacations? I'm going to travel with my family to Salvador. Que coisa boa. Ai, se fosse minha realidade, gente, eu ia adorar isso. What are your plans for vacation? I'm going to travel with my family to Salvador. Quais são os seus planos para as férias? Respondem aí com vocês, né? Ai, pena que eu não estou presente para me ouvir as respostas. Quais são os seus planos para as férias? A resposta: eu vou viajar com a minha família para Salvador, né? Ou seja, aqui mais uma vez nessa frase está mostrando um plano, uma intenção futura, né? Quer dizer, eu fiz um plano de nas minhas férias fazer uma viagem para Salvador e desopilar, e descansar bastante, conhecer pessoas novas, lugares novos, enfim. Entenderam, pessoal? Nas três situações aqui, elas remetem o quê? Planos, intenções futuros, planejados, tá bom? Vamos aqui. Gente, outro exemplo aqui é sobre as intenções, as predições, né, futuro, que também nós usamos o going to, né? Nós usamos esse futuro aqui com going to para as predições futuras, sobretudo na presença de uma evidência.
né? Por exemplo, exemplo de number one. Look at the clouds in the sky. It is going to rain. Look at the clouds in the sky. It is going to rain. Olhe para as nuvens no céu. Vai chover. Né? E por coincidência, eu até já falei, né, no início da aula. Você olha assim para o céu, vê aquelas nuvens todas bonitas, carregadas, né? Aquele céu bem bonito. Aí você olha e diz assim, eita, hoje vai chover, né? As nuvens estão carregadas, não é isso? Então, gente, para essas predições futuras, né? Como nós temos certeza de uma evidência, a gente também usa o futuro com going to. Phrase 2. It's really 10 a.m. You're going to miss the plane. Já são 10 horas da manhã. Você vai perder o voo. Corre, menino, acelera. Então, gente, mais uma vez, né? Por que foi que eu falei que essa pessoa vai perder o avião? Porque já são 10 horas. Provavelmente o voo vai partir às 10h05. Então, mais uma vez, estou falando de uma evidência que se você não acelerar, você vai perder o seu voo. Então, gente, predição futura, going to. Hey, be careful, you are going to fall. Ei, cuidado, você vai cair, né? Mais uma vez, aqui estamos usando going to, porque estamos falando de uma evidência. Ei, cuidado, você vai cair. Presta atenção, tem um buraco à tua frente, né? Mais ou menos isso. Quando você tem certeza também de alguma coisa que vai acontecer, de uma predição futura, também usaremos o quê? O feature with going to. Bom, pessoal, espero estar explicando os mínimos detalhes de forma bem simplista e clara possível, tá bom? Let's go! Vamos aqui para o próximo slide. Turminha, é normal acontecer, já que estamos falando de futuro, né? Vir alguns advérbios que demarcam o futuro. Como, por exemplo, tomorrow, tomorrow, amanhã, next week, próxima semana, next month, próximo mês, next year, próximo ano, né? Ou então, now, agora, ou soon, logo, em breve. Tá certo, gente? Como estamos falando de futuro, às vezes acontece de você se deparar com frases com esses advérbios aqui, denotativos de futuro, tá bom? Example: My friends are going to leave now. Meus amigos vão ir embora. Que pena, né? I'm going to travel to Porto Seguro tomorrow. Eu vou viajar para Porto Seguro amanhã. Tá certo? Aqui eu estou falando de um futuro bem próximo usando advérbios. I'm going to travel to Paris next week. Eu vou viajar para Paris próxima semana. I'm going to travel to USA next month. Próximo mês. E assim por diante, tá, gente? Aqui eu trouxe essa observação só para mostrar que às vezes diante de frases nós que demarca futuro, nós podemos usar um desses advérbios aqui, tá bom? E esses são os mais usados, os principais. Tchan, 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 tchan. Agora falaremos das regras de formação juntamente com os exemplos. Nós temos aqui a forma afirmativa, affirmative form. Gente, para nós elaborarmos frases com o futuro do going to, com going to, nós vamos ter que seguir uma pequena estrutura. Como eu já falei lá no comecinho da aula, o verbo to be aqui vai ser indispensável. O que é que tem nessa estrutura, professora? Tem que ter obrigatoriamente sujeito, verbo to be no presente, o going to, o bonitão aí, tá? Com mais o verbo principal no infinitivo, apenas sem o to antes. E o complemento frasal, que pode ser um advérbio, pode ser qualquer outra coisa, tá? Vamos aqui esse exemplo. She is going to have lunch with Mary. Ela almoçará com a Mary. Seguindo aqui a estrutura. She é quem? Sujeito. Is.
verbo to be no present. To have, verbo principal. Aliás, I'm sorry. Going to, né? Have, que é o verbo principal, e o complemento da nossa frase. Segundo exemplo, second example. They, sujeito, are, verbo to be no presente, going to, arrive, o verbo principal, e later today, complemento frasal. They are going to arrive later today. Eles chegarão mais tarde today, hoje. Bom, essa é a estrutura do futuro com going to na forma afirmativa. É muito simples, gente, muito simples mesmo. Vocês também podem encontrar a forma contraída dentro das frases, tá? O is vai ser apenas o apóstrofozinho com S. O are, você vai encontrar apenas um apóstrofo com RE. E o am, apóstrofo e o M, tá bom? Vamos agora, turminha, ver aqui como nós elaboramos frases seguindo uma estrutura na forma negativa do futuro com going to. Gente, é muito simples, olha só. Nós, para transformar uma frase ou escrever uma frase no futuro com going to, nós vamos precisar da mesma estrutura do presente, ou melhor, da forma afirmativa. Apenas o que vai diferenciar, como eu estou falando de forma negativa, nós vamos precisar de 3 letrinhas, N-O-T, not, apenas ele, certo? Depois do verbo to be. Então, segue a estrutura aí, turminha, tá aqui no quadro, ou melhor, no slide. Sujeito, verbo to be, que pode ser o am, is, are, mais o not, o going to, um verbo principal no infinitivo sem o to, tá? Gente, eu estou falando, quando eu me refiro ao verbo principal com sem o to, é o verbo normal, na sua forma normalíssima, tá certo? E o complemento frasal. Vamos de exemplo? Aproveitando os 2 primeiros exemplos lá da forma afirmativa, eu trouxe aqui transformando-os na forma negativa. She is not going to have lunch with Mary. Ela não almoçará com a Mary. They are not going to arrive later today. De novo aqui, né? Nós só acrescentamos o not depois do verbo to be, tá bom? A forma negativa também pode ser usada de forma contraída, né? Olha só, is mais not, que seria is not, vai ficar isn't, isn't. Are mais not, que seria o are not, vai ficar aren't. Tá bom, gente? Assim como você pode contrair na forma afirmativa, você também poderá contrair na forma negativa sem problema, tá bom? Vamos agora, gente, já que já vimos a forma afirmativa e negativa, vamos de interrogativa? Let's go! Gente, é muito simples. Se você aprendeu a primeira forma, que é a afirmativa, né? Então, automaticamente você já sabe a interrogativa. Não? Espantou? Pois eu vou lhe mostrar e provar o que eu acabei de falar, tá? Por quê? Eu falei pra vocês que na afirmativa vem o quê? Sujeito mais verbo to be mais going to. Lembram? E complemento, ou verbo principal mais complemento. Né assim? Na interrogativa, você vai fazer a inversão do verbo to be com o sujeito da frase. Muito simples, não é mesmo? Vamos aqui, aproveitando os mesmos exemplos, só mudando o tipo de phrase, tá bom? Lá eu tinha, she is going to have lunch with Mary, né? Aqui, is she going to have lunch with Mary? Ela almoçará com a Mary, tá certo? Segundo exemplo, are they going to arrive later today? Eles ou elas chegarão mais tarde hoje? Então, gente, o que houve aqui é apenas a troca de posição, início da frase do sujeito com verbo to be. Antes, na frase afirmativa, nós tínhamos o sujeito no início da frase,
Na interrogativa, não. Quem vem no comecinho da frase é o verbo to be. É a mesma coisa de conjugar o verbo to be normal, tá? No presente. Como é no presente na forma afirmativa? I am, you are, he, she, it is, we, you are, né? Assim. E como é que nós interrogamos agora? Am I, né? Are you? Is he? Is she? Are we? Are they? Né? Assim, da mesma forma que usando o futuro com going to, pessoal, tá? Só fazer a troquinha aí. Entenderam? Yes? Eu acredito que sim. Se não tiver entendido, é só procurar teacher, tá bom? Vamos aqui com o quadro demonstrativo. Gente, eu trouxe esse quadro porque se você não tiver entendido a princípio que eu acabei de falar, agora aqui não vai ter dúvida, tá? Ó, eu trouxe a mesma phrase, mesma frasezinha, com as 3 formas, tá? Afirmativa, vamos ver. I'm going to travel. Negando, como é que vai ficar? I'm not going to travel. Interrogando. Am I going to travel? Entenderam? Ó a estrutura, gente. Sujeito, verbo to be no presente, going to, o verbo principal sem o to. Por quê, professora? Porque eu já tenho um to aqui, do going to. Então, para que eu vou repetir 2 to? Não há necessidade. Então, por isso que o verbo principal tem que ser sem o to, no infinitivo sem o to, tá? Aí aqui, segunda pessoa do plural. You are going to travel. Afirmei. Neguei. You are not going to travel. Interroguei. Are you going to travel? He, she, it is going to travel. Afirmei. Vamos negar? He, she, it is not going to travel. Neguei. Todo mundo comigo em casa, tá? Vamos interrogar. Is he, she, it going to travel? Não esqueça a interrogação ou a entonação, tá, gente? E nem o question marks aqui, ó, esse lindo ponto de interrogação, tá bom? Vamos agora aqui, gente, todos comigo. Bora lá, atenção. We are going to travel. Afirmei. Vamos negar? We are not going to travel. Vamos interrogar. Are we going to travel? Que segunda pessoa do plural. We are going to travel. Negando. You are not going to travel. Vamos interrogar. Are you going to travel? E a última pessoa do plural, né? A terceira. They are going to travel. Negando. They are not going to travel. Interrogando. Are they going to travel? Entenderam, pessoal? Aqui, lembre-se, para negar, basta nós adicionarmos o not depois do verbo to be. E na interrogativa, você faz a troca do verbo to be com o sujeito da frase, tá bom? Gente, aqui eu preparei uns exercícios, mas eu vou fazer assim. Eu vou disponibilizar vocês, tá bom? No e-mail do cursinho, depois vocês vão procurar a coordenação e está pegando, tá bom? Para vocês ir treinando. Eu vou disponibilizar o mais breve possível, tá certo? E aí vocês tentam responder e aí nas aulas posteriores a gente faz a correção, porque é assim, né? Nós temos que estudar e ao mesmo tempo praticar, tá certo? Pessoal, é triste, eu gosto muito desse momento, né? Queria estar com vocês, porém não é possível, né? Mas assim, me coloco à total disposição para vocês tirarem qualquer dúvida, tá certo? Não fiquem com dúvida, né? É só me chamar que eu estou disponível a ajudá-los, tá? Eu desejo a todos e a todas good luck, good vacation, né? Acredito que vocês logo também terão um pouquinho, uns dias de férias, de descanso, né? Mas se dediquem, estudem, que o futuro é garantido, tá bom? Então, see you later, bye bye, kiss, e até a próxima, tá? Conto com vocês, assistam nossas aulas, por favor, tá bom?
E não esqueçam de assinar a frequência. Bye bye, turminha.